E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje nós temos um convidado especial aqui que eu quero apresentar para você já, um grande amigo, uma amizade aí com mais de 6, 7 anos de amizade e que hoje tem se tornado um grande instrumento nas mãos de Deus, um coach bem-sucedido hoje que é treinador também de pessoas, dá aula, cursos, hoje tem alcançado centenas de alunos através do seu trabalho na Febracis. Ele faz parte do time lá do Paulo Vieira, como todo mundo conhece aí, você que está envolvido nessa área de desenvolvimento pessoal. É cristão, um grande homem de Deus, e eu vou falar para você já mais sobre ele. Agora, eu quero que você clique aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho aqui, aonde vai aparecer do ladinho um sininho. Você vai clicar nesse sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que for ao ar, para todo novo episódio aqui do Espiritualmente Podcast. E você é muito bem-vindo aqui. Nós temos o maior prazer de ter você com a gente. Eu quero falar, antes da gente começar, sobre a nossa marca missionária. Eu quero falar sobre a Emaús. A Emaús que é mais do que apenas uma marca, mas é uma missão. Porque através das peças de roupas da Emaús, você não apenas se veste muito bem e carrega a mensagem do reino de Deus em cada estampa diferente, com base em inspirações bíblicas, mas também você ajuda o trabalho missionário. Porque quando você adquire uma peça de roupa, você está contribuindo para as pessoas que estão levando a mensagem do reino de Deus no Brasil e no mundo, porque 30% de toda a renda da Emaús vai para missionários que fazem a obra de Deus aqui no Brasil e também fora do Brasil. Então, você pode ter a oportunidade de se vestir muito bem, levar a mensagem do reino e ainda contribuir para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem através do patrocínio que você realiza, do apoio que você dá a essa marca que tanto tem ajudado aí os missionários a levar a mensagem do reino de Deus. Então, você que é seguidor aqui, inscrito no nosso canal, que acompanha o Espiritualmente Podcast, tem desconto. Porque você tem o cupom, que é o cupom Espiritualmente 12, que te dá direito a 12% de desconto para você adquirir uma peça de roupa da Emaús. Então, para você adquirir é muito simples. Se você está acompanhando pela televisão ou pelo computador, tem um QR Code, é só apontar o celular para esse QR Code, você vai ter acesso direto ao site. E se você está acompanhando pelo celular, então você clica no link embaixo da descrição aqui desse vídeo, que você vai ter acesso ao site deles lá. Então, a Emaús é mais do que apenas uma marca, mas é uma marca missionária e você pode fazer parte dessa missão junto com a gente, tá bom? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, então, que é um podcast muito especial, porque esse convidado é um convidado que já faz parte da nossa trajetória. Verdade. Nós já se encontramos lá atrás, nem tinha Espiritualmente Podcast ainda, não tinha Plataforma Brasil, a gente estava lá no comecinho, era só o Douglas, e ele foi lá, acreditou, vambora, vamos fazer live, vamos se conectar, vamos lá. E assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e hoje ele tá aqui. Ele é o Lucas Abreu, é casado com a Sabrina. Aí. Beijo, Sá. Cadê? Não tá o nome aqui do teu pai filho, do Mateus. pô. Pai do Mateus, beijão, Mateus, 3 meses. Lindo. Mentor, Master Coach da Febracis, Master Coach direcionado para o life, né? Lifestyle, vida, né? Coach de vida, também de business, negócios, de relacionamentos e também saúde e carreira, né? Então, você ter alta performance, você melhorar nos negócios, melhorar com a sua saúde, ter disciplina, enfim. Ele é alguém capacitado para direcionar pessoas a isso e ajudar pessoas a desenvolver esses resultados. É especialista em análise de perfil comportamental, CIS Assessment, que é nada mais, nada menos do que você entender o comportamento das pessoas, como que as pessoas agem, como que as pessoas pensam, né? E por que elas fazem o que elas fazem. E faz parte também do time do Paulo Vieira, né? Que é muito conhecido aí entre os coaches, treinador, um dos maiores coaches do mundo aí, né? Não só do Brasil, mas do mundo também. Já tem ganhado o mundo inteiro da Febracis. E também
Ele hoje atua há mais de 10 anos no ambiente corporativo, em áreas comerciais, dando treinamentos para empresas, negócios, empresários. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado junto, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Valeu, Douglas. Galera, gratidão mesmo, Douglas. Uma honra estar aqui com você, cara. Parabéns pelo podcast, Amém. Parabéns aí pela sua jornada, pela família. Tô muito honrado e feliz, como todos os convites, né, lá atrás da live, enfim, vários, né, das conversas que a gente tem. Então, muito feliz e honrado de bater esse papo aqui com você e com a galera. E eu falo assim, sempre nessas oportunidades que eu estou ou como treinador, ou palestrando, ou fazendo coaching, atendendo pessoas, mas nessa posição é uma posição que a gente acaba mais aprendendo, né? Que quando a gente ensina é quando mais nós aprendemos. Então, é isso. E, cara, eu não conhecia o Projeto Emaús e falar algo que nós acreditamos muito lá na metodologia da Febracis, do Coaching Integral Sistêmico, o Douglas, a gente fala sobre um binômio, cara, que é o binômio do sucesso para nós. Para nós, o binômio do sucesso tem a ver com crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. Isso é o binômio do sucesso. Então, se eu quero ter sucesso, eu tenho que pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente olha o projeto. O projeto, eu quero crescer, quero ser relevante, quero vender, né? Ok? Só que ao mesmo tempo, você tá contribuindo também, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas, dos missionários. Então, esse é o binômio do sucesso e todos nós temos que ter isso, né? E se a gente for trazer aqui para questão cristã, lá na Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? É o contribuir. Né, o quanto que eu faço a diferença na vida das outras pessoas. Como? Com a minha empresa, com meus dons, com meus talentos, com a minha habilidade e como a ti mesmo, me amar, é o crescer, é o quanto que eu estou me desenvolvendo, crescendo, realizando, conquistando, porque quanto mais eu crescer, mais eu vou poder contribuir, quanto mais eu contribuir, mais eu vou crescer. Então, cara, parabéns por esse projeto aí, e você está no caminho, é o caminho, esse a gente acredita que esse é o caminho do sucesso para tudo aquilo que a gente for fazer. Se a gente começar a estudar até algumas pessoas que têm sucessos que não têm, a gente vai ver que elas estão deixando de cumprir uma dessas dois passos, ou elas só crescem e não contribuem, ou só contribui, porque também tem pessoas que só enveredam por esse caminho. Tem que contribuir, tem que ajudar, tem que ajudar, beleza. Só que chega uma hora que, cara, eu não aguento, eu tô cansado, eu tô enfadado, né? Por quê? Porque eu não tô crescendo. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. Parabéns. Você já viu que o homem chegou chegando, né? Já começou ensinando. Então, você já sabe o que te espera aqui nesse podcast de hoje. Muito conhecimento e muita inspiração, porque ele tem uma história inspiradora também, que ele vai contar um pouquinho aqui da história dele. Então, já vem aqui embaixo, aperta o botãozinho de compartilhar e compartilha aí nos grupos, compartilha com seus amigos, porque a gente vai aprender muito aqui. O bom de você trazer um coach aqui, de um treinador como o Lucas, é porque eu, apresentador, sento aqui e tô sendo aqui instruído, dirigido, tô aprendendo e você também. Então vamos aprender junto, compartilha com o máximo de pessoas. Lucas, a gente quer saber um pouquinho mais da sua história. Você tem uma história inspiradora. Eu já conheço a história do Lucas, né? Eu já conheço a sua história. Mas o pessoal aqui do Espiritualmente Podcast talvez não conheça a sua história, não te conheça. E a gente quer te conhecer. Então, quem é o Lucas? Da onde o Lucas vem? Quem são seus pais? Qual é a sua história? Conta um pouquinho pra gente. Show. Vamos lá, Douglas. Cara, eu moro em Americana, né? Moro aqui não é na América. Né? 130 quilômetros mais ou menos aqui de São Paulo. Eu nasci em Americana, mas antes de fazer um ano, meus pais foram embora para Rondônia, Rolim de Moura, Eita. Cara. Era uma cidadezinha bem pequenininha. Lá tudo de terra ainda, bem começando. Aí eles abriram um comércio lá. Deu muito certo por um tempo, depois, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, meu pai abriu uns outros negócios, não deram certo, né? Tomou algumas decisões erradas e nessa época a gente acabou perdendo tudo que a gente tinha construído, comércio, casa, tudo, nós perdemos tudo, né? E aí, nesse meio tempo, Douglas, uns 3 meses antes da gente vir para Americana, eu peguei e fui morar em Manaus, morar sozinho, tentar uma carreira lá de modelo na época e tudo. É verdade, agora eu lembrei, cara, você se aventurou de modelo, né? Sabe aqueles cursos que tinha na escola? A gente tava lá na sala e a galera, vamos fazer o curso? Aí fiz, aí fiquei, acho que lembro, segundo ou terceiro lugar. Os caras falaram, dá certo, você tem tamanho, isso é isso, aquilo. Beleza, fui lá. E aí falei com meus pais não tinham dinheiro na época para pagar passagem, para eu ficar lá. Você teve que fazer o book também? Tive que fazer book, todas essas coisas aí, enfim. Aí eu tinha uma poupança que meu avô tinha feito
para eu fazer minha faculdade. Aí meu pai falou assim, ó, se eu vou falar com o seu avô, se ele liberar, você usa e tal, beleza. Aí eu usei e fui, mas daí não deu muito certo, Douglas. Eu fiquei lá uns 3, 4 meses, mas foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fui morar sozinho, eu aprendi a cozinhar, né? Eu aprendi a lavar minha roupa, eu cresci muito. Então foi fantástico, assim, essa época. Eu fiquei uns 4 meses. E nesses 4 meses, meus pais vieram embora pra Americana e perderam tudo lá e a gente veio morar de favor na casa dos meus avós, com eles ajudando e tudo. Beleza. E aí, Douglas, foi nessa época. Aí, beleza, aí cheguei em Americana, né? E aí fui vivendo a vida, aí trabalhei no McDonald's, depois trabalhei em outras empresas lá. E aí até que eu conheci a minha esposa, conheci a Sabrina. Conheci a Sabrina, se eu não me engano, 2011, acho que foi 2011. E até então, nada de Cristo, de nada Jesus, de Cristo, nada. Sempre acreditei em Deus. Meus pais católicos, meu pai não ia muito na igreja, minha mãe de vez em quando, mas era um católico não praticante, né? Eu lembro na adolescência, né? Fazer... Como que é lá da igreja católica que faz? Catequese? Catequese. Pô, mas a catequese era de sábado à tarde, era o dia do futebol, cara. Eu queria morrer. Eu falei, não vou. E aí eu não fui, enfim. E aí acreditava em Deus, mas não praticava. Você não ia casar, não ia poder casar na igreja católica se não tivesse feito a catequese. Exatamente. Meu pai, ele não me batizou, não deixaram ele me batizar porque eles não eram casados na igreja, só casaram no civil. Fui batizado como meio que mãe solteira. O meu tio que fez o papel lá, sabe? Enfim. E aí, Douglas, não conhecia nada de Deus, então acreditava, mas não tinha nada. E naquela época, pra mim, o crente era o quê? Eu vi o crente como, é o cara que não pode jogar futebol, não pode assistir TV, tem que usar calça jeans. Era meio tradicional. Essa era a minha imagem. Não conhecia, mas essa era a minha imagem. Então, cara, eu amava jogar bola, amava assistir jogo de futebol. Cara, eu não vou pra igreja, né? Beleza, então aí conheci a Sabrina, que é minha esposa, e na época quando eu conheci a Sabrina, nasceu na igreja evangélica. Filha de pastor. Ela é sobrinha do pastor. Sobrinha, mas o pai dela já foi pastor também. Já foi pastor e tal. E aí, só que eu não conhecia. Aí lembro que tinha um amigo em comum, ele falou, Lucas, essa menina que você tá namorando não é igual as outras meninas não, cara, é uma menina certa, vai na igreja e tal. Beleza. Mas eu nunca fui um cara muito fechado para novos assuntos, assim, sabe? Eu tinha esse preconceito, mas eu era muito aberto. E beleza, e aí a gente começou a sair, namorar, eu comecei na igreja com ela. Aí a gente começou a ir na igreja, tudo. E logo a galera da igreja, os primos dela, os amigos dela lá, né, gostavam de futebol, eram corintianos também. E, cara, e aí a gente já se identificou. Então, aquele paradigma, né, de futebol, de amizade, que não podia fazer nada, pô, ali quebrou pra mim, né? A igreja ali foi os meus amigos ali que eu fiz. Tanto que a Sabrina até zoa hoje. Ela falou assim, você não foi na igreja por causa de mim, você foi na igreja por causa do futebol. Por causa do futebol, por causa dos amigos, e depois por causa dela, por causa de Deus. E aí foi um trabalho. Aí depois, sei lá, uns 6 meses assim, eu já me batizei, né? Eu aceitei Jesus, foi mais ou menos, me batizei. Aí logo a Sabrina, né, ela sempre tava, nasceu na igreja, ela tem um dom de cantar. Então, assim, ela sempre fazia parte do louvor, sempre estava envolvida, e aí eu acabei me envolvendo sempre na liderança ali, né? O meu pastor sempre me via como líder e tudo, então eu sempre estava envolvido ali, aí fui líder de jovens, né? Hoje eu e a Sabrina lá na igreja, nós somos líder de casais na igreja lá, né? Auxiliamos, ela faz parte do louvor, então lá é ministra de louvor e tal, e aí a gente começou a ir para a igreja, e foi. Só que mesmo assim, Douglas, aí falando do relacionamento, né, que até foi que me fez me tornar treinador, também foi um pouco disso, porque aí em 2012, eu fui fazer o treinamento do Método CIS, eu e a Sabrina, nós fizemos juntos, que eu conheci esse mundo de desenvolvimento pessoal, de coaching, de inteligência emocional, que até então não conhecia, a gente já estava na igreja. Só que aí nós casamos em 2013. Okay? Só que até um pouco antes do nosso casamento, e aí depois, principalmente no primeiro ano de casamento, Douglas, eu olhava pro relacionamento, pro jeito dela, olhava pro meu jeito, e aí ela me cobrava muito, você não me abraça, você não me beija, você não me elogia, você não me valida, não faz nada disso. E aí eu falei, mas cara, eu sou assim,
Só que eu não entendia. Aí quando eu comecei a ver os pais delas, o pai dela principalmente, ele Como tratava a mãe. Como tratava a mãe e como tratava todo mundo. O pai dela abraça todo mundo, beija todo. Eu sempre brinco nos cursos que eu conto essa história, Douglas. Eu falo assim, cara, se você for hoje lá na casa do meu sogro, ele nunca te viu, Douglas, mas ele vai te abraçar, vai te beijar, vai falar que te ama. Só que no mesmo dia ele vai brigar com você também. Olha que interessante. Vai brigar. Ele bate e assopra. E no final, ele vai pedir perdão pra você e vai chorar. Nossa, que tudo interessante. No mesmo dia. Que montanha-russa. Uma montanha-russa, tudo no mesmo dia. E aí eu via lá em casa era meio que o oposto, assim, não tinha essas brigas, assim, só que era cada um na sua. E aí quando eu vi isso, eu falei, cara, isso que é um relacionamento normal. Tem beijo, tem abraço, fala que ama. E eu falei, cara, eu vou fazer isso com os meus pais, eu vou fazer isso com a minha irmã, eu vou fazer isso com ela. Cara, só que eu não conseguia, sabe? Aquela trava, alguma coisa, eu não conseguia fazer. Enfim. Então, só que aí a gente foi pro Método CIS em 2012, aí lá no Método CIS a gente estava namorando já fazia uns anos já, estávamos noivos, e a gente decidiu casar. Então a gente foi em outubro de 2012 no Método CIS, e aí a gente marcou o casamento, casamos em dezembro de 2013. Casamos, tudo beleza, nesse período aí, nesse um ano, né, a gente colocou uma meta pra gente estar no nosso casamento, como vai ter as fotos e o filme, a gente tá top com relação à saúde, a gente tá bonito, magrinho e tal. Então a gente, cara, emagreceu pra caramba, chegamos no nosso casamento, a gente tava top. Casamos, Você beleza. pesava quanto antes? Cara, nessa época eu tava pesando antes, assim, Douglas, 135 quilos, cara. Caramba. Aí, e quanto você ficou? Fiquei com 100 quilos, 35 quilos, Uau. cara. Em quanto tempo? Foi assim, um ano, assim, sabe? Um ano, assim. Aí a gente dieta, tal, não sei o que. Aí casamos, fomos pra lua de mel, voltamos. Aí, do ano 2014, foi o ano mais difícil das nossas vidas, Douglas. Foi o primeiro ano de casamento. Aí a gente voltou, a gente parou de fazer atividade física. E falou, depois a gente volta. Daqui mês que vem a gente volta. Que a gente veio de um ano muito pegado de atividade física, correndo atrás de casamento, dieta, marmita, comida de 3 em 3 horas, sabe? De ir pra festa e levar a marmita pra festa. Então, casamos, janeiro, falou, cara, vamos voltar em fevereiro, a gente volta, né? Fevereiro, março, a gente volta. Abril, junho, julho, e aí casadinho de novo, cada dia, vamos estrear um presente novo, uma comida nova. E eu sei, Douglas, que nesse primeiro ano a gente não fez nada de atividade física, nem de dieta, nada, não cuidou da alimentação, a gente engordou o dobro do que a gente tinha emagrecido, tanto eu quanto ela. E aí foi o primeiro ano de casamento, e aí assim, a consciência que a gente teve no Método CIS, que eu nem acabei falando lá em 2012, que a gente decidiu casar, porque a gente lá no Método CIS, a gente entendeu que a gente estava repetindo um padrão de comportamento, ou como tem lá na Bíblia as maldições hereditárias, né, que eu estava repetindo um padrão de comportamento no meu casamento. Assim como os meus pais. Eu tava repetindo o comportamento dos meus pais e a minha esposa o comportamento dos pais dela. E caraca, porque antes, Douglas, era assim, né? Depois que a gente casou, sim, pra mim casamento é um só. Né, tá? Na Bíblia eu acredito disso, eu vi meus pais também tendo muito conflito no relacionamento, brigas, divórcio, e aí eu falei, cara, o casamento pra mim é um só. E aí quando eu me converti, ainda acreditei, ainda fortaleceu ainda mais isso que eu casei pra ficar casado, não pra separar, então o casamento é um só. Só que aí, Douglas, chegou um momento que assim, cara, eu era feliz? Não. Ela era feliz também? Não. Era assim, ó, eu era aquela síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou pra sempre ser assim, né? Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, daí eu olhava pra mim e falava, eu sou assim, ela é assim, vamos vivendo assim, vamos empurrando o nosso casamento com a barriga. Porque como a gente casou, é crente, não pode separar, né? Mas tava infeliz os dois. E aí a gente viveu esse ano 2014, esse empurrando com a barriga, porque eu não conseguia abraçar, beijar, validar ela, tanto quanto ela gostaria. E aí a gente tinha esses conflitos, ela me cobrava, a gente brigava, eu ficava mais quieta, ela falava mais. Enfim, foi um inferno esse ano 2014. Aí, nessa época eu tinha uma empresa com alguns sócios e vivi altos e baixos. Esse ano de 2014 a gente acabou, era muito novo, então eu acabei pegando na empresa, eu metia a mão no caixa, misturava CPF com CNPJ, pegamos dinheiro com agiota, sabe? Assim, ó, foi inferno. Tanto eu morava no fundo da casa dos meus pais, eles ajudaram a gente, alguns amigos ajudaram até com cesta básica e tudo isso. E aí, então, o casamento ruim, vida financeira ruim, profissional ruim, a saúde a gente engordado o dobro, tudo. E aí, Douglas, indo na igreja, a gente nunca parou de ir na igreja, sabe?
E aí, 2015, a Sabrina conheceu a Febracis, ela começou a trabalhar numa unidade que tinha americana, não tinha mais. E aí, em 2015, eu voltei a fazer os cursos da Febracis. A Sabrina me chamou para ir um curso de liderança, de gestão, e eu fui. Só que na época eu não queria ir porque, Douglas, eu lembrava que os cursos da Febracis era muito autorresponsabilidade, que eu tinha que mudar. E aí eu não queria, sabe? Aí, beleza, cara. Foi. Daí chegou um dia, tanto ela insistiu, ela falou assim, eu paguei já, você vai de presente. Falei, beleza. Aí eu fui. E quando eu fui lá, Douglas, tudo aquilo que eu tinha vivido lá no Método CIS em 2012, o Método CIS que eu fui tinha 140 pessoas. Hoje o Método CIS tem 10 mil pessoas, cara. Então, tudo que eu vivi lá em 2012, nesse curso em 2015, cara, voltou à tona. Eu falei, caraca, é isso, né? E os cursos da Febracis, todos eles são com os valores judaico-cristão. Tudo que a gente fala lá tá na Bíblia, tem a ver com a Bíblia. Então, Douglas, como eu já estava indo na igreja, eu ouvia o treinador falando, falei, cara, eu já ouvi isso em algum lugar, isso tem em algum lugar. Isso bate com os meus valores, bate com aquilo que eu acredito e reforçou muito mais. E aí, Douglas, em 2015 eu entrei na jornada, porque antes eu comecei e parei. E aí a transformação não é um acontecimento, não é assim, a transformação é uma jornada. Só que eu parei a jornada, eu fui lá e não continuei. Como aquelas pessoas, Douglas, eu li um livro, mudou minha vida. Cara, mas não é um livro, se um podcast vai mudar, não, é constância, não pode parar. Esse estilo de vida, de assistir podcast, de buscar conhecimento e livro e curso, até quando? Até Jesus voltar, não é um novo estilo de vida. Só que eu não fiz isso, eu parei. E aí 2015 eu fiz esse curso, aí eu voltou tudo aquilo à tona e aí eu continuei a jornada. Então aí 2015 eu fiz esse de liderança, gestão e negociação. Logo depois teve um de finanças, que chamava For Money, hoje chama inteligência financeira. Eu e a Sabrina, nós somos juntos e aí trabalhamos as nossas crenças financeiras ali de escassez, né, de sonhar, gente. Eu não tinha sonhos de viver o que eu vivo hoje, eu nunca imaginei, porque eu não conseguia nem imaginar aquilo. Era tão distante. Eu imaginava que era para os outros, não para mim, aquilo ali, né? E eu via também, às vezes, muito dentro da igreja, Douglas, às vezes o crente tem que ter um pouquinho, o carrinho, uma casinha, né? Porque os ricos não herdarão os reinos dos céus. Então eu ouvia muito isso. Então aí juntava com a minha crença de escassez, que eu via que eu não era merecedor. Cara, então ali eu comecei a sonhar de ter outras coisas, de conquistar, de ir além, até porque é aquilo que eu falei, se eu crescer mais, eu vou ajudar muito mais pessoas, né? Pobre não ajuda ninguém, o pobre não ajuda nem ele, não é? Então, aí, cara, e comecei, a gente fez o curso juntos, logo depois teve um curso, então fiz o de liderança, fiz o de inteligência financeira, depois teve um de palestrantes, também era muito vergonhoso, inseguro, eu não conseguia me posicionar, um podcast jamais que eu ia vir, né? Com a minha esposa eu não conseguia falar das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu não conseguia assumir o papel de homem da casa, porque eu não conseguia me posicionar, né? De palestrar, de treinar, e eu fui lá, cara, esse pra mim foi um dos cursos que mais me marcaram, Douglas, porque era a minha deficiência, cara. Eu tinha uma vergonha, uma insegurança, assim, terrível. Lá nesse curso também a questão da saúde. Tem um exercício que você faz, que você se filma palestrando, e aí depois eu assisti aquilo. E quando eu assisti, Douglas, foi a primeira vez que eu me vi do tamanho que eu tava, o quão gordo eu tava. Porque ali, de novo, eu voltei a pesar 135 quilos, né? E eu falei, caraca, olha o tamanho que eu tô. Olha o tamanho que eu tô. Tanto que o treinador, ele falou sobre embalagem e conteúdo. E ele pediu para compartilhar. E para mim, eu lembro até hoje, como me marcou, eu compartilhei que assim, qual que é o aprendizado? Eu falei, cara, o conteúdo tá até ok, mas a embalagem tá horrível. Eu não me via daquele tamanho. Se eu perguntava para minha esposa, ela não falava, você tá gordo, olha o tamanho da sua barriga. Não, o que ela falava? Não, tá bem, tá bonito. E ali, de novo, Douglas, começou mais uma vez meu processo de emagrecimento, que a minha vida inteira, eu nunca tive problema de ir na academia nem fazer dieta, eu sempre gostei, só que eu a vida inteira engordava e emagrecia, e principalmente que eu ligava muito à saúde só por estética, só pelo corpo, era só isso, então era algo muito raso, assim. E ali eu comecei a mudar e trabalhar também com a saúde como estilo de vida, cara. Eu quero ter 100 anos, e 100 anos não numa cama, mas 100 anos viajando, aproveitando a vida com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, é isso que eu quero. E aí comecei, aí logo depois teve o método CIS de novo, Douglas, eu fiz o método CIS de novo, e aí uma outra coisa que ajudou, que a gente fala hoje muito do ecossistema, né, do contágio social, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és,
que eu fiz? Nesse método CIS, eu e minha esposa, a gente conseguiu levar em torno de umas 15 amigos e familiares para o método CIS. Então, o que aconteceu? As pessoas mais próximas estavam com a mesma mentalidade. Eu não era sozinho como em 2012. 2012 era sozinho. Eu ia falar de coach de inteligência emocional. Ah, Lucas, não vem com essas histórias, não. Que coach, que isso, que aquilo, não tem nada de meta, nada. E aí isso ajudou, porque daí as pessoas, quando tem dois, um ajuda a levantar o outro, fortalece o outro, e aí foi. E aí, Douglas, no final de 2015 eu fiz a formação em coaching. Aí no final de 2015 eu comecei a trabalhar como coach, palestrante. Na época eu estava com a empresa ainda, já tinha melhorado porque eu entrei nesse autodesenvolvimento. E aí, só que daí eu comecei a ficar muito envolvido com coach, cara, muito envolvido. E aí eu peguei e falei com os meus sócios, vamos vender a empresa. Aí nós vendemos a empresa e aí eu comecei a atuar. E eu fiquei 1 ano e meio, Douglas, atuando só como coach palestrante lá na região. E depois de 1 ano e meio, a Febracis, em 2017, me convidou para fazer parte do time de treinadores, né? E aí eu estou como treinador da Febracis desde 2007. Na época não tinha Campinas ainda, eu era treinador em São Paulo. Depois a Lilian abriu em Campinas, me convidou. Aí hoje eu faço parte do time de treinadores lá de Campinas e do time do Paulo. E aí, Douglas, tudo isso aconteceu. Então daí eu emagreci esses 35 quilos e eu nunca mais voltei. O meu desafio era sempre engordar e emagrecer, eu nunca mais voltei, né? O meu casamento hoje, cara, é um relacionamento extraordinário, né? Ah, Lucas, tem desafios? Tem, só que é totalmente diferente. A gente entender de perfil comportamental, entender o perfil dela, o meu perfil, se autoconhecer, entender dessas nossas crenças de relacionamento e eu conseguir falar, me posicionar, assumir a responsabilidade pelo meu relacionamento. Então, nosso relacionamento é outro. A nossa vida financeira, Douglas, assim, cara, até domingo a gente foi no shopping, a gente estava almoçando, a gente foi almoçar lá no Coco Bambu, lá em Santa Bárbara, e a gente até conversando isso, fala, cara, como a gente é grato, né? Como as coisas que a gente consegue viver hoje num restaurante, a gente tá com vontade, vamos no restaurante, vamos sair, vamos pedir uma comida, vamos viajar. Pô, que Douglas, naquela época lá que eu falei 2014, mas nunca imaginei. Daí compramos a nossa casa, viajamos para fora do Brasil, cara, com outros negócios que a gente tem. Uma coisa, Douglas, que eu nunca me imaginei sendo investidor, né? Porque era algo tão distante assim, que eu não via meus pais, cara, como eu ser investidor um dia. Eu falei, não. E hoje a gente faz isso, sabe? Ter outros negócios, e o nosso filho, também, cara, foi uma época assim, quando a gente casou, vamos trabalhar e depois a gente pensa nisso. Nunca falamos que não ia ter, só que daí a gente foi trabalhando e foi deixando isso meio de lado. Chegou um momento que a gente disse, será que a gente vai ter ou não? E aí a gente lá focado na nossa rotina até se desconectamos um pouco. E aí, fevereiro do ano passado, Douglas, a gente sentou, eu e ela, a gente teve uma conversa muito séria. Fevereiro do ano passado, a gente trabalhando, eu trabalhando para caramba a nossa rotina, e a gente sentou e conversou, alinhou. Ela falou muitas coisas que ela nunca tinha me falado, eu falei muitas coisas que eu nunca tinha falado para ela, foi uma conversa dura, doeu para mim, doeu para ela ali, sabe? A gente chegou um momento, a gente estava assim, né? Até chegamos a falar, cara, e até quando será que vai isso? Fazia mais de 30 dias que a gente não tinha relação sexual, né? E conversamos tudo isso. Então, assim, foi muito duro, mas foi libertador. Foi libertador, Douglas. E aí a gente foi dormir, eu lembro, foi num sábado à noite, aí no outro dia teve culto, né? No domingo, nós fomos no culto, cara, eu lembro, orei e tudo. E aí na segunda-feira, cara, a gente sentou, e aí, vamos fazer o quê? E aí eu lembro, a gente pegou uma ferramenta que tem lá no coaching que chama Agenda Funcional da Vida Extraordinária. E eu fiz, cara, a agenda do nosso casamento. Eu falei, a gente vai fazer a agenda do nosso casamento aqui. E aí eu coloquei as simples ações, Douglas, de segunda até sexta-feira, o que a gente ia fazer para o nosso casamento melhorar. Então a gente colocou todo dia de manhã, a gente falou, a gente vai se olhar nos olhos, ficar lá 1 minuto olhando para os olhos do outro, depois um vai profetizar no dia do outro, e a gente vai fazer uma oração, aí a gente vai trabalhar. Né? A gente colocou lá para essa questão que eu falei, mais de um mês sem ter relação sexual. Cara, a gente marcou na agenda, Douglas. Ah, Lucas, eu não vou marcar na agenda? É melhor marcar e fazer do que não marcar e não fazer, não é? Então, cara, eu falei, vamos começar até entrar na rotina. Colocamos, aí assim, ela gosta mais à noite, eu gosto mais de manhã. Cara, vamos, então um dia vai de manhã, outro dia à noite. Ah, vamos colocar um dia a gente vai tomar banho junto, outro dia a gente vai fazer estudo da palavra, a gente colocou fazer um estudo da palavra juntos para ter o nosso momento de comunhão e comunhão espiritual também. Ah, um dia na semana a gente vai sair
E, cara, e Douglas, é assim, ó, na primeira semana, Lucas, quanto você cumpriu na primeira semana? Cara, acho que eu consegui cumprir 40% da agenda. Mas meu relacionamento com ela mudou. Mudou. E aí, tanto que deu uns 2 meses, ela engravidou. E aí, depois a gente fazendo a conta, aí, tá Douglas... Tem gente que diz assim, nossa, meu sonho é ter um filho. Nossa, a gente não tem filho. Eu queria ter um filho. Mas não faz sexo. Não, tem que treinar, né? Não faz amor, né? Como é que vai ter filho, criatura? É igual a história de Ana, né? E a Ana, ela não podia gerar filhos, né? Como tá lá na Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe da história de Ana. Só que a Bíblia diz que ela só chorava, não comia. Imagina como é que tava a vida íntima dela com o Eucana. Exatamente. Não tinha intimidade, né? Tanto que depois que ela foi pra igreja e chorou lá no templo, e ela recebeu a promessa do profeta, do sacerdote, quando ela sai de lá, a primeira coisa que ela faz é o quê? E conheceu Eucana a Ana. Ou seja, o que significa isso? Eles tiveram relação. Exatamente. E aí veio quem? Veio o Samuel dela, o Samuelzinho. Exatamente, né? E é realmente isso, Douglas. E aí beleza, né? Aí dos 3 meses a gente descobriu que tava grávida e depois ela fazendo as contas, cara, foi naquele período ali que ela engravidou. Então a gente fala assim, aquela conversa ali foi ali que aconteceu. Foi ali emocionalmente, espiritualmente, ali foi ligado o nosso filho. Ali foi ali e a gente descobriu. E aí, enfim, aí a fase de gravidez e hoje, assim, a gente tá vivendo a melhor fase das nossas vidas, assim, sabe? Aí o Mateus nasceu, e o Mateus Douglas era algo assim, ó, que a gente acredita tanto na Bíblia, já fala há milhões de anos, né, o poder que a palavra tem poder, e aí, na Febracis a gente fala, né, que a nossa comunicação pode criar a realidade que nós queremos. E aí, Douglas, assim, ó, mais de um ano, cara, 2 anos atrás, teve alunos meus, assim, que falaram, eu sempre quando ia começar os treinamentos, eu me apresentava, eu sou o Lucas e tal, né, sou casado com a Sabrina e nós não temos filhos, mas o Mateus vem aí. Pô, Douglas, 2 anos antes de nascer, e o Mateus vem aí, o Mateus vem aí. Tanto que o dia que eu fiz chá de revelação, cara, um aluno meu lá de Tocantins, de Palmas, que eu ministrei um treinamento lá, ela mandou o vídeo aqui, Lucas, você aqui, ó, falando, porque eu falei, o que vocês acham, pessoal? É menino ou menina, né? Mateus ou Sara? E aí todo mundo, Mateus. Lucas, aqui o vídeo você falando, Douglas, 1 ano antes, assim, ó, dela descobrir que tava grávida. Então eu falo, tanto que a hora que nome vai ser? Não tinha outro nome, era só Mateus, porque é a certeza absoluta. É Mateus, e foi, Mateus nasceu, amanhã ele faz 3 meses de vida, sabe? E, cara, e aí é isso que, assim, que a gente tá vivendo hoje, assim, né, cara, muito feliz e grato por tudo que aconteceu. E aí eu olho para a história, né? Eu falo nos treinamentos, e tô falando aqui no intuito de inspirar outras pessoas, porque se aconteceu tudo isso comigo, assim, eu sei que pode acontecer muito, muito mais na vida das pessoas ali, né? E quando a gente para, igual eu falei domingo lá que a gente estava sentado lá fazendo essa reflexão, se me perguntasse isso lá atrás, Lucas, algum dia você vai achar... Cara, não, eu ia falar que não. Nem passava na minha cabeça tudo isso e tal, assim, né? Então, pô, foi transformador. É legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje tem ensinado pessoas, você tem inspirado pessoas através da sua história de vida, né? Mas também através daquilo que você ensina, né? Dos métodos. O que você enxerga hoje que é indispensável para qualquer pessoa conseguir ter qualidade de vida? O Douglas, é algo assim, ó, muita gente fala isso, né? Muita gente fala isso e às vezes por muita gente falar isso, as pessoas tratam isso como banal e como, pô, isso aí é lógico, mas você faz. Que é a questão de, eu falaria que a primeira coisa, Douglas, é você ter metas claras e definidas, você ter tuas metas, você saber onde você quer chegar. Porque assim, ó, você pode perguntar, Douglas, 97% das pessoas, se você perguntar, você tem metas? Fala pra mim, então, qual que é a sua meta? Onde você vai estar dia 31 de dezembro de 2023? Onde, com quem, de que maneira, que resultados você vai ter dia 31 de dezembro de 2023? Como vai estar a sua vida profissional? Você tá ganhando quanto? Que cargo você vai estar? Fala pra mim como vai estar o seu casamento, a sua saúde,
Você pede pra pessoa falar, ela fica procurando palavras. Se fica procurando, é porque não tá claro. Se não tá claro, será que vai acontecer? Então, a primeira coisa eu falo, tenha metas claras e definidas, não na sua cabeça. Você tem que ter na sua cabeça, você tem que sonhar, tem que ter uma visão, imaginar, só que tá aqui escrita no papel com data, dia, mês e ano para acontecer. Abacuque diz, né? Escreve a visão e torna legível. Exatamente, e colhe lá no alto da torre para quando alguém passar possa ver, ou seja, tem que estar nítida, clara, você tem que saber, você não pode duvidar. E muitas pessoas, né, você vê hoje aí no Brasil e no mundo essa questão da ansiedade, da depressão, e pessoas ansiosas, depressivas, elas acabam criando uma visão negativa do futuro. Então uma maneira até de minimizar isso é ter uma visão positiva do seu futuro, até de saber aonde você quer chegar. Até porque com uma visão você vai estar vivendo e não sobrevivendo. Então, Douglas, assim, eu falaria, a primeira coisa é você definir as suas metas, seus objetivos. E principalmente relacionado aos problemas, porque muitas pessoas têm claro quais são os problemas que elas têm, que elas querem resolver. Transforme seus problemas em metas. É mais gostoso olhar para meta ou para problema? Né? Então, assim, como assim, Lucas? Então eu tenho um problema. Qual que é o problema? Estou com uma dívida assim, com cheque especial, cartão de crédito estourado. Beleza, esse é o problema. Transforma isso numa meta. Como assim? Quanto que você tem que ganhar para resolver isso? Então, assim, qual que é a minha meta? Ganhar tantos R$1.000 por mês, assim. E eu foco nisso, porque automaticamente, se essa meta acontecer, esse problema foi resolvido. Qual que eu tenho um problema no meu relacionamento. Briga, indiferença, a gente grita, não tem sexo, não tem carinho, tudo é problema. Ok, qual é o relacionamento que você quer ter? Defina o relacionamento, um relacionamento de amor, de cuidado, de fidelidade. E aí você corre atrás. Então, ou seja, eu não preciso pensar no que eu não quero, eu penso naquilo que eu quero. E eu vou correr atrás daquilo que eu quero. Uhum. Eu vejo isso muito claro hoje, né, atuando como terapeuta nos meus pacientes. Porque quando eu chego no primeiro atendimento, né, que a gente vai conhecer e entender a queixa, o que é que está acontecendo, eu vou fazer a anamnese com o paciente. Nossa, é um caminhão de lixo que despeja, né? Sim. Então, assim, a visão de futuro é a mais pessimista possível. Não dá mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. Isso falando de relacionamento, já que você trouxe esse relacionamento. Mas você pode levar isso para qualquer área. Você olha para a empresa, a empresa é a pandemia. É os meus funcionários, é a concorrência. Eu fui traído. Então, assim, é muito difícil uma pessoa conseguir se motivar e encontrar uma saída, sendo que ela só vê o lado ruim da história. E eu vejo que aquilo que fala em Provérbios 4:23, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a gente está falando de coração, não sei se você vai concordar comigo, mas acho que sim, a gente está falando de emoções. Exatamente, concordo. Né? Então, quando a gente tem emoções saudáveis, a gente começa a encontrar a saída, a gente começa a encontrar possibilidades, né? Que nem, por exemplo, Lucas, lá atrás, morando com a Sabrina e tudo aquilo que estava acontecendo. Meu Deus, você estava no meio do lodo. Exatamente. Então, é aquilo que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo no meio da lama, ele começou a desejar o quê? A comida dos porcos. Até que ele fez o quê? O texto diz, e caindo em si. Consciência, né? Consciência, a chave virou. Né? Então, eu vejo isso com base naquilo que você me falou, de extremamente... É extremamente importante que as pessoas tenham metas claras, mas a questão as pessoas muitas vezes não sabem fazer isso. Não sabem. Como que se faz isso? E aí outra é assim, e uma outra coisa, né, que é isso, as pessoas não sabem. E aí assim, eu não sei, não tem problema não saber. Levanta a mão e pede ajuda. Boa. Levanta a mão e pede ajuda. Pô, eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar a minha vida. Como que eu mudo algo na minha vida se eu não levanto a mão e reconheço aquela demanda? E por que não reconhece? Por causa do orgulho. Né? Que é a coisa que mais destrói as pessoas, é o orgulho, né? E que se a gente olhar para a palavra de Deus, é o que destruiu, que começou tudo, né? Por que Satanás desceu do céu, caiu do céu, foi expulso do céu?
por causa do orgulho, da arrogância dele. Então, humildade, eu não sei, tem problema, pede ajuda, levanta a mão, eu preciso de ajuda, eu preciso estabelecer metas, né? Eu vou lá, vou fazer terapia, eu vou fazer isso. Cara, levanta a mão e pede ajuda para você, para alguém auxiliar você nesse caminho. E aí, quando a gente fala de metas, né, tem algumas etapas, assim, que para a meta ser mais eficaz e eu conseguir tirar o melhor proveito dela, a gente acaba chamando de metas inteligentes, né? Smart, exato. Que metas, ou seja, eu vou usar o meu cérebro a favor da realização dessas metas, desses objetivos. Quando criaram a ressonância magnética, que viram as áreas que eram ativadas no cérebro, eles descobriram isso. Então a meta, quando você for estabelecer as suas metas, ela tem que ser positiva. Você fala o que quer, não o que não quer. Eu não quero casar com homem que beba, eu não quero casar com homem grosso. Ok, você falou o que você não quer, mas o que você quer? E agora, só te interrompendo, desculpa, mas assim, juntou um coach, um terapeuta, o negócio você já sabe onde é que vai parar esse negócio, né? Mas assim, quando você fala não quero, o cérebro não entende a palavra não. Na PNL, na programação neurolinguística, não existe uma referência da palavra não. Então, quando você fala eu não quero, o que fica no cérebro, no inconsciente quero. Então, eu não quero fumar. Quero fumar. Eu não quero beber. Quero beber. Eu não quero sofrer. Quero sofrer. A palavra não some. Exato. E o que você está fazendo? Autoafirmação acerca daquilo que você não quer. Então, pare de falar o que você não quer e siga o exemplo que o Lucas está trazendo pra gente. Fala o que quer. E um exemplo simples, Douglas, é assim, quando você vai no supermercado, você olha a sua despensa, você faz a lista lá, né? Aí você vai no mercado com a lista de tudo aquilo que você tem no armário. Não, eu vou com a lista daquilo que eu não tenho, ou seja, o que eu quero, e é a mesma coisa. E é isso, né? Porque se eu falar aqui pra vocês assim, galera, não pense no elefante azul. Vai todo mundo pensar. Não pense numa maçã vermelha com cabo verde. Fale o que você quer, automaticamente o que você não quer ficou pra trás. Então ela tem que ser positiva, ela tem que ser específica, você tem que especificar claramente, né? Por exemplo, eu quero um carro novo. Carro novo, o que é? Um carrinho de mão? É um carrinho de plástico? É um carrinho de supermercado? É tudo carrinho novo. Não, é uma Evoque branca, com teto preto, interior de caramelo, banco de couro, roda de liga leve, o painel, aqueles detalhes todos amadeirados. Você conseguiu imaginar, Douglas? Opa, já tô dentro, tô sentindo até o cheiro do couro. Isso é a importância da meta. O vento tá batendo na minha cara aqui, eu tô indo pro litoral, vou ir lá visitar meu sogro, lá no litoral de Santa Catarina. Essa é a importância da meta ser específica. Quanto mais específica, Douglas, você cria uma imagem e aí você tá usando a razão e a emoção em prol das suas metas. Depois, a meta tem que te desafiar. Não pode ser uma meta fácil nem impossível. Se é fácil, você fica na zona de conforto. Depois eu faço. E se é impossível, você nem se mobiliza para ação. É igual às vezes alguns empresários ou empresas colocam aquelas metas pro time e o time fala, essa meta é impossível de acontecer, eu nem vou me mexer. Então a meta tem que te desafiar, não pode ser fácil nem difícil, tem que ser desafiadora. A meta tem que estar no seu controle, tem que depender das suas ações para ela acontecer. Qual que é a meta? É que meu filho faça medicina. Não, porque não está no seu controle. E aí isso pode trazer frustração ao invés de satisfação. Porque se meu filho não quiser fazer? E aí a minha meta foi pro meu filho fazer, mas eu não quero. Qual que é a sua meta? É que meu marido seja mais educado. Não, você consegue mudar alguém? Então a meta tem que estar no seu controle, depender das suas ações. A data, a gente fala, tem que ser ecológica, né? Que é algo que às vezes as pessoas não pensam, mas a meta tem que ser bom para todos. A gente tem uma frase lá na Febracis que a gente fala, Douglas, que é assim, o que é verdadeiramente bom é bom para todos, pelo menos a médio e longo prazo. Então essa meta que você está estabelecendo é bom para você? Ah, Lucas, é muito bom para mim. É bom para sua esposa? Pro seu casamento? Não sei. Então, e aí? Será que vale a pena? Porque eu coloco uma meta, né? Qual que é a sua meta? Comprar uma moto. Só que minha esposa quer trocar o carro por causa das nossas crianças, comprar um carro maior. Só que é meu sonho comprar a moto. Aí eu chego lá e eu falo pra ela, amor, vou comprar a moto. Não vamos comprar a moto agora não, a gente vai trocar de carro. Aí eu chego lá, né? Realizei o sonho de infância, eu queria ter uma moto. Eu chego lá na minha casa, amor, comprei uma moto. O que acontece? É briga. Por quê? Porque a meta não era ecológica, ela é só bom pra você. Então a meta é bom pra você, pra sua família, é bom pros seus. E depois, toda meta tem que ter uma data, dia, mês e ano. O nosso cérebro não entende o mês que vem, semana que vem, ano que vem, dia 10 de março de 2023. Muitas pessoas não colocam
Porque, e se não acontecer? Se não acontecer, não tem problema, eu coloco outra data, qual que é o problema? E pensa assim, ó, quantas coisas a gente já entregou, né, no dia por ter uma data, né? Tipo assim, tem uma prova para entregar, eu estudo num dia anterior, eu tenho um trabalho para entregar, mas eu dou um jeito de entregar naquele dia. Então, nosso cérebro entende dia, mês e ano. Então, são essas etapas para você fazer uma meta da maneira correta, onde você vai usar o seu cérebro em favor. Só recapitulando, fala agora de forma... Ela tem que ser positiva, fala o que você quer, específica, detalhada, ser clara, ok? Tem que ser desafiadora, não pode ser uma meta fácil nem impossível. A meta tem que estar no seu controle e depender das suas ações para que de fato ela aconteça. Ela tem que ser ecológica, tem que ser bom para você e para os seus. E toda meta tem que ter uma data, dia, mês e ano para acontecer. Não a data de início, mas a data que quando ela vai estar 100% realizada. Boa, a gente está falando com cristãos, tá? Show. Na sua grande maioria cristãos, mulheres, né? Tem homens também, tem jovens, pessoal, uma idade aí de 20 e poucos a 40 e poucos anos, essa idade. E essas pessoas que estão aqui ouvindo a gente, nossa audiência, eles têm as disciplinas espirituais que eles querem desenvolver, as práticas espirituais, como, por exemplo, ler a Bíblia, orar, jejuar, ir à igreja. Como que isso pode ser aplicado a essas rotinas, esses hábitos espirituais? Para funcionar, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu quero ler a Bíblia, mas eu paro. Né? Eu quero orar, mas eu não consigo. É assim, ó, as pessoas querem muitas coisas. Eu quero emagrecer, quero atividade física, quero a questão trazendo aqui para a questão espiritual, né? Primeiro passo é entender, assim, duas coisas diferentes. Tarefa e meta. Tá. Tarefa é o que eu vou fazer. Meta é o que eu quero. Tá certo? E quando eu falo de meta, quando eu tô falando daquilo que eu quero, eu tenho que falar da minha meta, do meu alvo. Então, assim, eu quero orar. Orar é meta? Não. Eu quero ler a Bíblia, é meta? Não é meta. Eu quero ir na igreja, é meta? Não é meta. Isso aí é tarefa. É o que você vai fazer para você chegar num lugar. Então, eu quero ler a Bíblia para quê? Eu quero ir na igreja para quê? Eu quero orar para quê? Então, o primeiro passo, mais uma vez, é definir o seu alvo. O que você quer? A gente falando de vida espiritual. Qual é a vida espiritual que você quer ter? E aí usa esse espaço. Lucas, é uma vida espiritual de intimidade com Deus, onde eu sinta a presença de Deus, que eu fale com Ele e Ele fale comigo, que eu alimento a minha fé através de orações, de leitura da palavra, de participar de reuniões, de culto, de célula, onde eu tenha comunhão com os irmãos, que eu participe de uma igreja, que eu sirva a ministérios, né, que eu sinta em paz, alegria, que eu tenha uma fé que é capaz de mover montanhas, e que eu chamo o meu Deus de pai e ele me chama de filho e eu sinta que eu sou filho de Deus. Esse é o meu alvo. Eu não falei como, eu só falei o quê? O meu alvo. Qual que é a vida espiritual que eu quero ter? Essa vida. Então é isso que eu vou fazer. Qual é a vida espiritual que você quer ter? Defina. Beleza. Aí depois, Douglas, agora é o segundo passo. Muitas pessoas também, elas não estabelecem metas, que você começa a falar de metas para elas. Não, mas não dá certo. Eu não sei o que eu faço. Calma. Primeiro é o quê? Depois é como. O que você quer? Porque eu não sei como fazer. Calma, primeiro define o seu alvo, onde você quer chegar. Então defini a minha meta espiritual. Beleza, agora vamos para a segunda etapa. O que você vai fazer para essa meta acontecer? E aí que a gente chama que é o plano de ação, que é o passo a passo, são as tarefas. Então o que eu vou fazer para alcançar essa meta? Vou ler a Bíblia todos os dias, 30 minutos. Outra, o que mais que eu vou fazer? Porque não é com uma ação que a meta acontece. As pessoas, não é. Geralmente é 8 ações, 9, 10 ações para cada meta. Então, eu vou ler a Bíblia diariamente, 30 minutos. Beleza, segunda ação, 3 vezes por semana eu vou orar de madrugada, mais uma ação. 1 vez por semana eu vou jejuar, outra ação. 2 vezes por semana eu vou participar das reuniões, do culto, da igreja, da missa, vou participar. Todos os dias, no caminho do trabalho, eu vou indo ouvir louvores. Eu vou ler o livro X que fala sobre vida espiritual. Eu vou participar de uma célula. Eu vou, aos sábados, eu vou na escola bíblica. Então, ou seja, eu listei 8 ações, né? Nem contei aqui quantas ações deram, mas é isso que eu vou utilizar para trazer para a minha questão espiritual. Então, define o que você quer. Espiritualmente, qual é o alvo da sua vida espiritual? Qual é a vida espiritual que você quer ter?
Lucas, eu não sei como, não se preocupe. Eu nem sei se é possível, não se preocupe com isso. Só define. Quantas coisas na sua vida, né, na minha vida, que elas aconteceram que se depois... Cara, como que aconteceu? Eu não sei, eu sei que aconteceu. É a mesma coisa. Então define o que você quer. Aí depois você vai para o segundo passo. O que você vai fazer para essa meta acontecer? E aí você vai colocar essas tarefas, que é o plano de ação. Muitas pessoas, elas dizem assim, eu quero começar, mas eu não consigo. Eu começo, mas eu paro. Como alguém consegue vencer, se é que se pode vencer, ou superar a procrastinação? É assim, parece assim, Lucas, você tá falando sempre a mesma coisa, Douglas. Mas, cara, pra você ver, você falou da procrastinação, eu ia falar da procrastinação lá e você voltou aqui. Mas assim, o que é a procrastinação? Né? Assim, as pessoas têm que entender, por isso que hoje em dia a questão da neurociência, da inteligência emocional está muito em alta. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender como o cérebro funciona. E muitas vezes o que guia as nossas ações, decisões, comportamentos, a nossa crença até espiritual, vem daqui, ó, da nossa mente, do nosso cérebro. Né? E aí hoje tem neuromarketing, tem neurovendas, porque vê que o que comanda é o cérebro. Então assim, ó, o cérebro ele não fica vazio, Douglas. Ele não fica vazio. Por que eu tô falando isso? Se eu não tenho uma visão positiva do meu futuro, eu tô tendo uma visão negativa. Não penso em nada, não existe isso. Então o que acontece? O que é a procrastinação? É deixar para depois. Depois eu faço, amanhã eu faço, segunda-feira eu começo. Zona de conforto, procrastinação, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, qual que é o processo de procrastinação e de zona de conforto? Muitas vezes eu pego o quê? Eu olho para o meu passado ou para a minha circunstância atual que está muito desafiadora. Aí eu pego o meu passado, minhas dores, meus problemas, eu olho para a minha circunstância, está muito desafiadora tudo. O que eu faço? Se eu não tenho uma visão positiva, eu projeto todo esse passado de dor ruim, de insatisfação, das coisas ruins que estão acontecendo hoje, eu projeto tudo isso no futuro. E aí eu olho para o meu futuro e eu vejo uma visão negativa. Eu falo, não vai dar certo. Acho que não vai acontecer. Acho que aquilo lá vai acontecer. Isso, acho que meu casamento vai acabar. Acho que isso. E aí eu olho para o meu futuro e eu vejo algo ruim. Que eu, querendo ou não, o amanhã vai chegar. O mês que vem vai chegar. Sim ou não? Só que quando eu olho para o meu amanhã e vejo algo ruim, eu quero que esse algo ruim aconteça na minha vida? Não. Não quero. Só que quando eu vejo isso... E eu, querendo ou não, amanhã vai chegar, semana que vem vai chegar, como que eu dou um jeito de atrasar esse futuro ruim? Procrastinando. Eu olho para o meu futuro, eu vejo algo ruim, eu quero ir para lá, não quero ir para lá. Então o que eu faço? Eu procrastino. Eu paro, eu paraliso. Eu fico na zona de conforto, porque eu não quero que aquilo aconteça. E como que eu faço para parar de procrastinar? Não é uma coisa, mas a coisa que eu falo que é a mais importante é você ter a visão positiva, não uma visão negativa que faz com que você olhe e você não quer que aconteça. É o contrário, você vai ter uma visão positiva, uma visão que te instiga, que você olha pela cara, é isso que eu quero, que te motiva, que faz você levantar da cama todos os dias, que é você levantar com esperança que o melhor está por vir. E aí aquilo lá vai te motivar, aquilo lá vai te inspirar, aquilo lá vai fazer você, em vez de procrastinar, agir, porque eu quero que aquilo aconteça. Que é o versículo lá de Abacuque. Escreva a tua visões em tábuas, coloque no alto da torre, para até quem passe correndo possa ver, porque no tempo certo ela vai acontecer. Se a gente for parar para pensar, biblicamente falando, a gente vai lá para o texto de Juízes e a gente encontra um homem muito interessante nessa história, que é o tal do Gideão. A Bíblia fala que o povo de Israel começou a ser atacado e os amalequitas estavam lá e estavam destruindo tudo, e toda a turma se enfiou para dentro de uma cova. O texto diz cova. Foi todo mundo para dentro de uma cova. E aí o que acontece? O povo começou a orar dentro da cova. E aí Deus encontra Gideão malhando trigo num lagar. E quando Deus aparece para Gideão, isso eu acho muito interessante, porque ele fazia parte daquelas pessoas. E aí ele estava num lugar diferente. E o fato de ele estar num lugar diferente fazia com que ele tivesse atitudes diferentes. Porque se ele estivesse junto deles, ele estaria fazendo a mesma coisa. Exato. E aí, então, ele estava num lugar diferente. E quando o anjo aparece para ele e diz, olha, Gideão, você é um varão valoroso. E disse, você vai livrar o meu povo, o povo de Israel, das mãos dos midianitas. Ele diz.
eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre. Então, assim, a visão que a pessoa tem sobre ela mesma, sobre a família dela e sobre aquilo que ela pode ou não pode fazer, isso é algo que muitas vezes leva ela a procrastinar também. Também. Porque é o mapa de mundo dela, é a realidade que ela acredita. Exatamente. Eu sou pobre, então, o que a gente consegue trazer aqui daquilo que você ensina sobre merecimento, sobre capacidade, sobre identidade? Porque você acredita que a falta de identidade, a falta de merecimento, a falta de capacidade pode ser um fator que leva a pessoa a procrastinar e não seguir adiante, não conseguir ver a vida dela ir pra frente, deslanchar? Com certeza, Douglas. E o primeiro passo é a consciência. A primeira, né, tem uma frase que depois o Paulo cita no livro dele do Poder da Ação, e depois, por acaso, eu achei o filme. Não sei se você já assistiu, Douglas, chama da Harriet. Não. É de uma abolicionista. Vou ficar a dica aí. Ela tem uma frase que fala assim, ó: eu libertei 1000 escravos, mas eu poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Como eu liberto alguém que não assume, ó, eu preciso ser liberto? Então o primeiro passo é consciência. E até no filme explica isso. O que aconteceu? Ela não aceitava a realidade dela. Então qual que era a realidade da Harriet? Ela é escrava. Ela olhava ao redor, a família dela, todo mundo escravo, e era lá, a gente é escravo, essa é a vida mesmo. E para eles ainda estava bom, porque a gente é escravo, mas a gente tem uma casa aqui para morar e tudo e tal. Só que ela não aceitava isso. Ela tomou consciência: eu não aceito isso, não é isso, eu não vim aqui só para isso. E o que ela fez, Douglas? Ela fugiu e foi para uma cidade, eu não lembro o nome da cidade ao redor, e que lá ela já estava liberado. Ela não precisava mais viver como escrava lá naquela cidade. Aí o que aconteceu? Ela lembrou das famílias dela, dos amigos dela, falou: cara, eu tô aqui livre, eu preciso lá ajudar minha família. Só que daí sabe o que aconteceu, Douglas? Ela foi lá e falou assim: galera, vamos lá, vamos viver, vamos lá eu sou livre, vamos comigo também, vamos ser livre também. Sabe o que eles falaram? Não, mas aqui tá bom já. Pô, a gente tem casa, tem trabalho, tem comida. Não, eu tô livre. Aí, como que ela liberta alguém que não reconhece que é escravo? Ela só liberta, é o que ela falou: eu libertei 1000 escravos, mas eu poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que era escravo. Como que eu mudo algo na minha vida se eu não levanto a mão e reconheço que eu preciso de mudança? Que eu não reconheço que eu não tenho merecimento, que eu sou escasso, que eu não sei quem eu sou, que eu não me sinto capaz, que eu me sinto inferior. Então o primeiro passo é ter consciência, é reconhecer, é começar. Por isso que uma terapia, quando você faz aquela anamnese, né, no coach faz o estado atual, só esse estado atual liberta a vida das pessoas. Já dá um impacto, porque a pessoa começa a ter consciência dos resultados que ela colhe e tal. E aí, então, o primeiro passo é você ter essa consciência. E aí através da consciência, você vai identificando essas crenças. As crenças que nós acreditamos que a principal é a nossa identidade, quem eu sou, né? A nossa identidade, ela é formada lá na nossa infância, principalmente do 0 até os 12 anos de idade, por tudo aquilo que os nossos pais, pai e mãe fizeram, comunicaram amor por nós, né? Através de beijo, de abraço, de carinho, de toque. E através da identidade, se eu sei quem eu sou, eu sei daquilo que eu sou capaz de fazer e, por consequência, eu sei o que eu mereço ter. E o ser humano, né, e no Brasil principalmente, Douglas, essa questão da escassez, do merecimento, de eu me sentir merecedor de coisas boas, aqui no Brasil é uma das crenças que é mais, que os brasileiros, eles têm menos. Tanto, né, se a gente vê nos Estados Unidos, né, um país capitalista que tudo dá certo, lá é uma abundância, né, lá é um país que dá certo, é tudo grande, porque eles têm lá essa questão da abundância, deles se sentirem merecedores de coisas boas, lá é muito, aqui no Brasil não, mas é um pouco que veio da nossa base, que é a nossa base. O Benjamin Franklin disse: aqui vai ser um país de oportunidade e de... Como é que ele disse? Aqui vai ter oportunidade e liberdade. Liberdade e oportunidade. Então, e aí você vê no Brasil, não, qual que é a nossa base? A nossa base é escravo, né? Tinha um povo aqui, veio outro povo, fez aquele povo de escravo e a gente veio dali. Então, assim, o que escravo merece? Tem que se libertar disso, né? Exatamente. E aí veio dessa escassez de não se sentir merecedor de coisas boas. E aí, só que a nossa base é a identidade, a nossa base é quem eu sou.
A nossa base é quem eu sou. E a nossa base, a nossa identidade, ela tá ligada com a nossa vida espiritual. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir, Douglas. Por exemplo, né? Eu quero entender qual é o propósito dessa caneca. Qual que é o propósito dessa caneca? Por que essa caneca tem alça? Como que eu sei o porquê que ela tem alça? Com quem que eu tenho que conversar para saber por que a caneca tem alça? Com quem que fez a caneca? O cara que fez, ele sabe o propósito dela, sim ou não? Uhum. Ó, eu fiz com alça por quê? Porque aqui vai colocar líquido quente e se pegar sim, você queima a mão. Então, ou seja, eu sei o seu propósito. Qual que é o propósito? É para que pegue e não queime a mão o líquido quente. Uhum. Ou seja, a identidade dela, quem sabe quem é essa caneca, para que é, quem criou ela. Quem que me criou? Uhum. Não foi Deus? Então, ou seja, eu tenho que voltar para onde se eu quero descobrir quem eu sou? Tem que voltar para minha origem. Qual que é a minha origem? Esse é o problema do porquê muitas pessoas encontram muitas limitações. Porque quando você fala sobre quem criou, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que não têm a fé cristã é quem criou foi meu pai e quem me criou foi a minha mãe. E aí, uma coisa interessante é que muitas vezes o papai e a mamãe, não por maldade, mas o papai e a mamãe não criou de uma forma muito correta. Vítimas de outras vítimas, porque daí você olha os avós como foram, e foi só repassando. E se a gente vem dos nossos pais, foi um pouquinho melhor que os avós e assim por diante, né? Exato, e por isso é importante que as pessoas entendam que não termina nos pais. Não termina nos avós, nos bisavós, não termina neles. Porque se você for retrocedendo, você vai chegar em Gênesis. Exatamente. E quando você chega em Gênesis, você descobre que você tem um Criador e que esse Criador, ele te criou com um propósito e a partir dali você vai entender, conhecendo o seu Criador, você vai conhecer a si mesmo. Exatamente, Douglas. É isso. E aí você vê quantas pessoas hoje na internet aí, qual que é o meu propósito? Eu acho que você já deve ter recebido isso. Douglas, o tempo todo. Cara, vai saber quem você é. E aí tem uma outra frase de um filme Mais Que Vencedor, que é um filme cristão, que fala assim, quer saber quem você é, conheça intimamente e profundamente quem te criou. Ou seja, quanto mais eu sei quem me criou, mais eu sei quem eu sou. Porque daí eu vou entender quem me criou, ele vai dizer pra mim, você foi criado assim, 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 você é assim, assim, assim. Consequentemente, você tem o seu propósito. Então a nossa identidade está totalmente ligada com a nossa vida espiritual, não tem como fugir. E uma outra coisa, Douglas, até do merecimento, né? Eu não me sentir merecedor de coisas boas, né? Falando da procrastinação, da autossabotagem. Quando eu não me sinto merecedor de coisas boas, eu me saboto, né? Então, na vida tem dois caminhos. Um caminho que me leva para resultados positivos e um caminho que me leva para resultados negativos. Se eu não me sinto merecedor de coisas boas, eu faço o quê? Eu me saboto, eu pego o pior caminho. E aí eu falo, caraca, isso eu não mereço. E aí vira um ciclo. E aí, eu tava ouvindo um podcast do Rodrigo Silva, né? Cara, fantástico. E aí ele falou uma coisa... Rodrigo, estamos te esperando aqui. Eu já te mandei mensagem, vem logo. Depois eu tenho um contato dele, assim, pra... Eu tenho um contato pessoal dele, mas ele só me enrola. Ele diz que não tem tempo. Beleza. Agora vai lá e fala com ele, que daí a gente traz ele. Se dois ligar alguma coisa na Terra, vai ser ligado no céu. Eu conheço os caras que fazem os lançamentos dele, que eles são alunos da Febracis. Enfim, e aí ele estava no podcast do Thiago Nigro, ele falou assim, vocês podem perceber que o sentimento de culpa é um sentimento universal. Você faz, muita gente se sente culpado. E aí ele começou a falar, da onde vem isso? Da onde vem a culpa? Da onde surgiu a culpa? Da culpa do quê? E aí, cara, e assim, aí eu comecei, quando ele falou isso, eu comecei a olhar para meus clientes, cara, assim, meus clientes, muitos, assim, Douglas, vem um sentimento de culpa por vários motivos. Culpa porque eu não tô dando o meu melhor, culpa porque eu posso ser um empresário melhor, culpa porque tem aquela frase, né, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E culpada, as pessoas se sentem culpadas por vários motivos. Mas da onde veio essa culpa? Da onde foi implantada essa culpa em nós? Lá de Adão e Eva. Lá eles se sentiram, foi a primeira vez que eles se sentiram culpados porque eles erraram. A culpa do pecado. Foi lá que nasceu. Foi lá que nasceu. E aí essa culpa do pecado, ela vem e arrasta até hoje. E a gente, como todos nós somos descendentes de Adão e Eva, então a gente tem essa culpa, tá com nós carregamos ela. E como que essa culpa, nós somos livres dessa culpa?
Pela graça de Deus. Através do perdão de Deus nas nossas vidas, nós alcançamos a graça. Então a culpa, como que eu acabo essa culpa? Através do perdão de Jesus que morreu na cruz e eu fui lavado pelo sangue dele. E aí essa graça do perdão dele me faz eu não me sentir culpado, mas eu me sentir amado e querido. Então assim, aí quando a gente começa a estudar, a merecimento também está ligado com a vida espiritual, porque o não merecimento faz eu me sabotar, por eu me sabotar eu me culpo, que eu peguei o pior caminho, que eu não terminei, que eu não finalizei, que eu tomei uma decisão errada, e aí eu me culpo, e essa culpa... e aí não adianta, ok, eu tenho que cuidar da minha vida emocional, tenho que aprender técnicas, então você tem que cuidar da sua vida espiritual, você tem que ler a Bíblia, você tem que estar numa igreja, você tem que estar alimentando, porque essa culpa, ela não vai... Você pode fazer o que for, você pode ir no curso de inteligência emocional, tudo, só que se você não cuidar da sua vida espiritual, a culpa vai continuar. Porque essa culpa, ela só vai sair de nós quando eu receber a graça de Deus através do perdão dele. Não tem, ele tá lá. Então assim, a identidade, acabamos de falar, a identidade é a origem, é vida espiritual. Então não tem como, eu vou levar só técnica, vou mestrado, pode fazer, mas não vai acabar isso. Porque eu vejo que faz todo sentido o que você está falando acerca de identidade, acerca de merecimento e capacidade, e acima de tudo, a questão da culpa. Por quê? Poxa, se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender por conta dos textos bíblicos aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Então, se a gente for parar para pensar, Jesus ele foi o nosso maior coach, né? Porque, afinal de contas, o que é um coach? É um treinador. Isso. Jesus, ele nos treinou, né? Então, por mais que alguém possa discordar disso, isso é inegociável, inquestionável. Ele veio para nos treinar, nos ensinar. A Bíblia diz que ele vinha entregar conhecimento reino, obviamente, nos treinando para o céu, nos treinando para Deus. Mas a questão é assim, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê lá a história do filho pródigo a respeito de culpa, ele chega num ponto onde ele cai em si e ele diz assim, olha só, ele diz, eu tô aqui padecendo necessidade e os empregados do meu pai têm abundância de pão. Já sei o que eu vou fazer. Olha só como ele faz. Ele diz, vou voltar para casa, vou até o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz de mim como um dos teus trabalhadores. Ele entendia que o erro que ele havia cometido não era algo que limitava ele de ter acesso ao pai. Ou seja, o que as pessoas precisam entender? Muitas vezes elas ficam se medindo pela régua humana. No sentido de, se eu errei com o Lucas, homem, vai ficar com mágoa, com raiva, chateado, triste, não quer mais falar comigo. Só que dentro do contexto da nossa identidade espiritual, do nosso relacionamento com o pai, o que nós temos? O acesso. E esse acesso, ele não tem limite. Exatamente. Porque Jesus nos deu esse acesso. Já foi pago, né? O preço. Houve um tempo em que, de fato, nós não tínhamos acesso, nós tínhamos os intermediadores, os representantes, que eram os sacerdotes, que eram os intermediadores entre Deus e o povo. Só que hoje, a gente tem acesso. Então, dentro desse contexto de procrastinação, dentro desse contexto de culpa, por que as pessoas não querem viver o amanhã? Por que as pessoas não querem dar o próximo passo? Porque tem alguma coisa que está segurando elas lá atrás. E aí entra o Douglas, aí entra o Lucas, aí entra todos aqueles que estão ensinando os princípios e os valores que levam as pessoas a se soltar das suas amarras. E aí entra um ponto interessante que eu acredito que é o que você vai entrar, ou na verdade você já entrou, mas você vai se aprofundar, que são as crenças limitantes. Que é aquilo que prende a pessoa, que segura a pessoa. Sim. Como identificar crenças limitantes e como se livrar dessas crenças limitantes para que a pessoa possa conquistar as coisas, né? Que é o próximo passo, ter, né? Conquistar, realizar, alcançar os seus objetivos. Quando a gente fala, né, das crenças, das verdades limitantes sobre sobre algo das nossas vidas, né? É difícil ganhar dinheiro, casamento é assim mesmo, enfim, várias crenças, várias verdades limitantes que nós vamos aprendendo ao longo das nossas vidas. Essas verdades, principalmente, a gente acaba aprendendo com os nossos pais, por tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, ou repetidas vezes a gente vê algo, ouve algo ou sente
algo, ou a gente vê uma vez, sente uma vez, ou ouve uma vez, só que é algo sobre forte impacto emocional, um trauma às vezes ali, e dali vem as nossas verdades, né? As nossas crenças limitantes, que a gente fala que toda crença ela é autorrealizável. A maneira que eu acredito sobre algo, assim vai ser. Se eu acredito que é difícil ganhar dinheiro, vai ser difícil ganhar dinheiro. Então, o primeiro passo, assim, a gente fala sobre uma trilha do sucesso, né? O primeiro passo para eu ter sucesso na minha vida, Douglas, é consciência. Então, com relação às crenças, é trazer consciência para elas, né? E por isso que a consciência, às vezes, sozinho pode ser que eu não consiga ter essa consciência, porque eu tô limitado pelas minhas crenças. E aí quando eu tô, por exemplo, com uma outra pessoa ali conversando, ela me perguntando, me questionando, sem os meus valores, sem as minhas crenças, ela faz para eu olhar para algo que eu não estou olhando. Exato, é muito bom isso. Ela faz eu ver coisas que eu não acabo vendo porque eu sou limitado pelas minhas crenças. Então, é começar assim, até tomar consciência, né? Olha para um resultado ruim. Pessoal, a primeira coisa, Douglas, até falando das crenças, o primeiro passo é consciência. E para identificar isso é você entender que nós viemos aqui na Terra não é para viver uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, nem uma vida escassa em nada. A gente veio para viver uma vida em abundância. Eu vim para que tenham 10. Exato, e uma vida em abundância. Abundância não é algo mais ou menos. Abundância é algo que tem para mim e transborda para as outras pessoas. Abundância financeira, abundância profissional, abundância na minha saúde, abundância nos meus relacionamentos. É isso. Então, ou seja, para identificar se eu tenho uma crença que me limita a viver essa abundância, que é isso que Deus deixou para nós, eu vou olhar para alguma área da minha vida. Que área da minha vida que eu não estou vivendo abundância? Consciência. É a minha área financeira? É minha área espiritual, emocional, de relacionamento? Consciência e começar daí me questionar. O que me faz eu viver essa vida mais ou menos escassa? O que acaba... o que eu acredito que faz eu viver isso? Né? Que comportamentos me levam? E ali eu vou começar trazendo consciência para minhas crenças limitantes, para aquilo que me limita, né? Porque eu olho para minha saúde, eu tô lá 30 quilos acima do peso, né? Eu baixo autoestima, eu não consigo comprar roupa, eu me sinto mal, não consigo fazer atividade física, eu começo e paro, só como tudo errado. Cara, e aí eu vou começar a se questionar, como que eu vim parar aqui? Onde que eu aprendi esses comportamentos? Porque nada é por acaso. As pessoas às vezes acham, eu faço isso por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada do que eu faço, eu falo, eu me comporto, eu sinto é por acaso. Eu aprendi isso em algum lugar. E ninguém aprendeu a ser escasso. Ninguém nasceu escasso, perdão. A gente aprende a ser isso, né? Eu não nasci pobre, eu aprendi a ser pobre. E aí hoje eu sou pobre, porque essa é a minha crença. Então comece a questionar, onde que eu aprendi que tem que comer tudo isso? Onde que eu aprendi que não é atividade física, não é bom, é ruim e tal? Aí eu começo a olhar lá para minha infância. Aí eu vejo lá na minha infância, eu vejo que, né, as avós têm aquela linguagem assim, nossa, mas vinha uma pessoa mais gordinha, né, e falava, nossa, mas como você tá bonito, tá forte, né? Ou eu olho lá na minha infância, os momentos felizes eram os momentos ao redor da mesa comendo fartamente. E aí hoje eu faço isso. Então, de onde que eu aprendi? Onde é essa crença limitante que não me ajuda a emagrecer? Aí eu olho para as minhas finanças, eu tô lá um desafio para guardar, para ganhar, para poupar, para investir, e eu vou olhar lá para minha infância. Às vezes eu cresci num lar totalmente escasso, sem condição. Às vezes eu cresci num lar vendo meu pai e a minha mãe o tempo inteiro brigando sobre vida financeira. Brigando, a hora que falava de dinheiro era briga. Falava de dinheiro era briga e comprava escondido era briga. Eu cresci às vezes em algum lugar falando que cuidado com dinheiro, cuidado com amor e o dinheiro. E aí o que eu faço? Isso se tornou uma crença limitante na minha vida. E ali eu trouxe como a verdade para minha vida adulta hoje. Ou seja, é consciência. E a partir... Então, ou seja, porque a gente tem que ter um parâmetro, Douglas, né? Se eu não tiver esse parâmetro, eu não vou conseguir identificar minhas crenças limitantes, porque eu vou achar que é assim mesmo, que é normal. Que, ou seja, se eu não tiver um parâmetro, eu vou achar que é difícil trabalhar, é normal. Que é difícil ganhar dinheiro, é normal. Porque eu não tenho parâmetro. Então, por isso que eu tenho que ter o parâmetro. Qual que é o nosso parâmetro para eu saber o que é bom, o que é ruim? Tem que...
um parâmetro para falar isso. O parâmetro é a minha vida abundante, que é João 10:10 lá que você falou. Esse é o meu parâmetro, é a abundância. Se eu olho para alguma área da minha vida que eu não estou vivendo a abundância, é uma disfunção. É crenças limitantes que eu tenho que me fazem ali. E eu começar a olhar e me questionar por isso. E aí eu vou começar a identificar essas crenças, essas verdades que limitam a minha vida e os meus resultados. E a parte de consciência, eu acredito, se eu tiver errado, você me corrige e você traz aí. A parte de consciência, ela vem por duas formas. Primeiro, ou ajuda, ou conhecimento. Sim. Porque o texto de Oséias 4:6 diz, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Só que olha que interessante, o texto continua dizendo, porque rejeitaste o conhecimento. Então, existem duas formas da pessoa não ter conhecimento. Ou porque ela não sabe, ou porque ela rejeita. E ó, só se você continuar você falando isso, faz muito sentido, Douglas, rejeitar. Eu era um cara que eu rejeitei o conhecimento. Mas por quê? Por causa das crenças. Eu cresci com meu pai e minha mãe falando assim, ó, você tem que ler livro e fazer faculdade, tem que ler livro e fazer faculdade, tem que ler livro e fazer faculdade, ler livro e fazer faculdade. Eu acabei a faculdade. Corrida dos ratos do Robert Kiyosaki, né? Eu acabei a faculdade, Douglas, eu assim, ó, graças a Deus eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu não aguento mais. Por quê? Porque meu pai e minha mãe sempre falando, mas eu não via eles lendo livro, só que eu tinha que ler. E nenhum dos dois terminaram a faculdade. Então, ler livro e fazer faculdade. Então eu cresci com isso. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço, né? Sendo um fardo. E aí, a hora que eu acabei, graças a Deus, acabei. Depois que eu acabei a faculdade, Douglas, eu não queria... Se alguém falasse livro, que livro, o quê? Vamos numa palestra, que palestra? Vamos fazer um curso, que... Então, eu rejeitava o conhecimento. Por causa dessa minha crença limitante lá que foi implantada. Aí, quando eu fui no método CIS, eu entendi da onde vieram as minhas crenças. Falei, caraca, tá aí. Por isso que eu não quero ir em palestra. Por isso que eu não quero buscar conhecimento. Por isso que eu não quero estudar. Por isso que eu não quero... Porque eu tenho essa crença limitante aqui. Aí tomei consciência, eu comecei a mudar. Aí que vira a chave, aí que cai em si, e aí as coisas começam a acontecer. Mas o primeiro passo é ou buscar ajuda, ou buscar o conhecimento. Exatamente. Eu não sei por onde começar, então busca ajuda de quem sabe. Uma das coisas que eu aprendi com o Richard Bandler e com o John Grinder dentro dos pressupostos da programação neurolinguística é a modelagem. Show. E o próprio... A gente fala muito e acredita muito nisso. A modelagem. Também, né, e o próprio... Como que chama ele, meu Deus? Tony Robbins? Não, do livro lá do Mais Perto que o Diabo. O Napoleão Hill. O Napoleão fala sobre o Mastermind, né? Que é a Mente rede de relacionamentos isso. ali, que quando as pessoas se conectam uma com as outras, né? Só que o que acontece? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas, elas costumam andar com pessoas iguais a ela ou piores do que ela. Sim. Por causa do sentimento de culpa. Ela se culpa menos. Sim. E ela tem menos impulso para mudança, né? Exato. Porque se ela anda com alguém maior, ela vai se desafiar. Meu Deus, eu tô passando vergonha aqui. Exatamente. E se ela anda com alguém igual, ela tá na zona de conforto dela, tá sossegada. Se ela anda com alguém menor, ela se sente superior. É isso aí. Então, assim, quando você se conecta com pessoas, que nem tá acontecendo aqui, por exemplo, eu tô aqui, o Lucas tá aqui, o Igor tá ali. O Igor tá ali gravando. Ele tá na posição de ouvinte. Eu e o Lucas estamos compartilhando conhecimento. Ele tá compartilhando, são dois cérebros, né? São duas almas, dois espíritos. Então, assim, e um Deus, né? Então, veja, a própria Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. Então, a sabedoria divina desce quando os espíritos se conectam. Isso aí. O conhecimento não é diferente. Então, quando a gente começa a se conectar com pessoas que sabem mais do que a gente, por exemplo, o Lucas senta em mesas que eu não sento. O Lucas se conecta com pessoas que eu não me conecto. Assim como o próprio Igor, assim como eu, que tô aqui, que me conecto com pessoas que o Lucas não se conecta. E o que acontece? Há essa troca. Exato. E nessa troca é que as coisas começam a acontecer. Porque às vezes vem um insight, né? Vem uma ideia. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, é verdade. Então, isso vai fazendo com que a gente cresça emocionalmente, espiritualmente, em conhecimento. Mas você tem que dar o passo. Tem que dar. O passo é buscar ajuda. O passo é buscar conhecimento. Não rejeitar. Mas uma das coisas que você falou durante o podcast, que eu acho que é fundamental, é a parte do orgulho. Tem um livro que eu acho fantástico, eu não lembro o nome do autor, mas eu li há muitos anos atrás, chama Irresistível a Deus. Não lembro o nome do autor, daqui a pouco pode ser que venha, mas chama Irresistível a Deus. Ele fala sobre o texto bíblico básico lá que fala: Deus resiste aos soberbos,
né? Então, existe uma resistência divina. Sim. Quando você tem a soberba, o orgulho, que é alimentado pelo ego. Exatamente. Então é aquela coisa de não preciso de ajuda. Poxa, dentro de consultório, quando eu tô atendendo meus pacientes, ou online, enfim, uma das coisas que eu ouço muitas vezes das esposas, né? Porque mulher, ela é muito mais aberta Sim. à mudança do que o homem. Mulheres, vocês são incríveis. É verdade. Tá vendo como o poder tá na mão de vocês? Vocês podem influenciar os homens dessa nação. Mas os homens, eles são muito mais resistentes. E aí entra o ponto por quê, né? Mulher mais usa o lado direito do cérebro, o homem usa o lado mais esquerdo, mulher é mais emocional, mais sensitiva, o homem é mais, né? Essa questão do homem você tem analítico. que ser o mais analítico, ou o homem da casa, ele tem que ser, porque às vezes ali, né? Forte, né? Exato, ali. Nossa, como é que eu vou mostrar minha vulnerabilidade, minha fraqueza? Exatamente. Né? Então a gente olha, por exemplo, a história de Moisés lá com a esposa dele, quando ele chega e diz, eu vou ter que, né, fazer isso, porque eu tô com medo, né? Então, eu vou ter que mentir, que você não é minha esposa, que você é minha irmã. Então, a gente começa a perceber, né, a forma de como Deus trabalha dentro do inconsciente humano, dentro do ser humano, quando ele se torna suscetível. Por que é tão bom quando a gente vê um homem ou uma mulher indo à igreja? Porque é aquele momento de, quando o pastor vai lá e diz assim, levanta as mãos para o céu. O que é levantar as mãos para o céu? É rendimento, é se render, é rendição. Então a pessoa está lá, ela está se rendendo. Quando a pessoa vai lá e se dobra de joelhos, o que ela está dizendo? Eu sou vulnerável, eu preciso de ajuda. Né? Quando ela levanta a mão, ela está dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou desarmado. Então, poxa, a melhor coisa, eu acredito, é a gente se desarmar. É a melhor coisa. E o nosso tempo é curto aqui, porque, meu Deus do céu, a gente gostaria de trazer muito mais conhecimento, mas eu acho que a ideia central desse podcast se resume nisso. É verdade. Em se desarmar, ter humildade, abrir mão do ego, da vaidade. Douglas, e o orgulho, né? Assim, as pessoas, nós temos... É uma necessidade humana. Nós temos a necessidade de a gente ser amado e aceito pelo meio que a gente está inserido. Eu quero ser amado, não rejeitado, né? Então, isso é uma necessidade humana. E aí, quando você falou dessa mente mestra, de estar nos ambientes, sem humildade, você não vai conseguir estar. Se você não tiver humildade, você não vai conseguir estar. Porque quando eu estou numa posição assim, né? Quero até trazer a reflexão para a pessoa, assim, ó, não sei se você já esteve, mas se você não esteve, como que é você estar numa mesa ou numa roda de 10 pessoas onde você é o mais burro? No sentido assim, eu vejo ali todo mundo é doutor, eu não tenho nem faculdade. Como que é? Ou se você tá numa roda, você é o mais pobre. Ou você é o que ganha menos. Como que é isso? É difícil. É difícil, porque ali tá esfregando na sua cara a sua vulnerabilidade. Só que é igual você falou, se eu fico nessa, eu vou ser empurrado, eu vou sair da zona de conforto e falei, cara, eu vou ter que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa e tal, não sei o que e tal. Então, assim, é humildade, né? Que é o contrário de orgulho. Ou eu sou orgulhoso ou eu sou humilde, realmente, né? Então, o orgulho, assim... E aí, tem o orgulho, tem um livro da Joyce Meyer que chama Raiz da Rejeição, né? Então, é aquilo que eu falei, as pessoas elas querem ser amadas, não rejeitadas. Só que uma pessoa que se sente rejeitada, ela se veste de orgulho, que ela fala lá no livro. Ela fala que as pessoas, elas... Uma defesa, exatamente. Porque eu não sei quem eu sou. A minha identidade é uma identidade distorcida, uma autoimagem frágil. Eu me vejo fraco, eu me vejo pequeno, eu me vejo burro, eu me vejo incapaz. E aí eu me visto com essa capa do orgulho lá, que ela chama dos muros da rejeição. Da arrogância, da prepotência, do orgulho, da vaidade. Porque as pessoas não me veem de fato quem eu sou. Então, assim, essa vulnerabilidade que daí entra tudo aquilo que a gente falou, né? Da consciência, de reconhecer, de levantar a mão, de pedir ajuda, de transformar a minha vida nesse sentido, né? E quando a gente lê lá em Provérbios, né, do início ao fim, você vê o quanto ele fala dessa humildade, que o sábio é aquele que ouve, é aquele que aprende, né? Que ele sempre se coloca numa posição de humilde, não que eu sei tudo, nem... Né? Quantas vezes lá fala que é melhor você falar menos e ouvir mais, né? É humildade. Eu disse que quando você fica calado, você passa por sábio. Exatamente. Mas eu vejo assim, quando agora você falou acerca da rejeição, né? Porque isso é muito importante as pessoas entender.
Às vezes você vê a pessoa lá, ela usando aquele relógio caríssimo, aquela roupa caríssima, comprando aquele carrão, e ela fica, né, mostrando aquilo, ou então ela chega no ambiente, ela humilha as pessoas, ela pisa nas pessoas, e as pessoas dizem assim, nossa, que ódio que eu tenho dessa pessoa, nossa, que raiva, que pessoa arrogante, que pessoa prepotente. Gente, isso é só uma defesa. O que tem por trás ali é alguém carecendo de amor, de atenção. Ela só tem um trauma que provavelmente no passado ela foi rejeitada, ela foi desvalorizada, pode ter sido abandonada, pode ter acontecido um monte de coisa. E todo excesso esconde por trás uma falta. Exatamente. E aí, espero que a gente consiga, né, através desse podcast, Lucas, ter trazido consciência para as pessoas. E é isso, Douglas, porque assim, ó, se eu sei quem eu sou, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não tô preocupado com o que você acha, o que você pensa, no sentido, tipo assim, a sua crítica vai me parar, o seu elogio vai me fazer continuar, você gosta, não gosta. Não, a crítica é só a sua crítica, eu sei quem eu sou. Eu não preciso mostrar os meus ícones. E se alguém me criticar, você vê muitas pessoas, irmão, fulano me criticou, tá, e daí? Você não sabe quem você é? Se eu sei quem eu sou daquilo que eu sou capaz, eu sei o que eu mereço ter. Mas a pessoa não me elogiou, e daí? Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou, né? E aí, isso vai me fazer continuar, a minha identidade fortalecida. Meus amigos, Lucas Abreu, esse foi o podcast com meu amigo Lucas Abreu, e eu tenho certeza que você adquiriu muita coisa boa aqui, consciência, ferramentas, e agora, meus amigos, é colocar em prática. Se tem uma coisa, Lucas, que eu vejo em Jesus, é o exemplo de humildade, né, para aprender. 12 anos de idade, lá no templo aprendendo com os doutores da lei. Interrogando-os, questionando-os, já desde cedinho, pequenininho. E quando a gente vê ele maior, diante de um momento onde ele chama todo mundo para trazer um grande aprendizado, ele coloca uma toalha, tira a túnica, coloca uma toalha no ombro, pega uma bacia, se abaixa e diz, vem cá, vou lavar os pés de todos vocês. Ele vai lá e tem a atitude de um criado. E aí ele traz um grande ensinamento. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, aquele que quiser ser senhor, seja servo. Esse é o princípio da consciência que vai te levar ao aprendizado, que vai te levar à mudança de vida. E se você pudesse hoje trazer uma mensagem para o mundo, qual é a mensagem que o Lucas gostaria de deixar para o mundo? Olhando para aquela câmera lá, deixa a sua mensagem. Vamos lá, galera. O que eu falo para vocês, né, sobre esse último assunto que nós falamos, sobre a sua identidade, né? Muitas pessoas estão buscando propósito, estão querendo entender qual é o seu propósito, a sua missão, querem ser feliz, querem preencher um vazio que tem dentro delas com muitas coisas, com carros, com mulheres, com dinheiro, e mesmo assim se sentem, não conseguem preencher isso. Então, assim, o que eu falo é assim, procure fortalecer quem você é. Procure você descobrir qual é a sua real identidade, e a sua real identidade está ligada com a sua origem. Quer saber quem você é? Quer saber quem você é? Conheça intimamente e profundamente quem te criou. Quer saber quem você é? Conheça intimamente e profundamente quem te criou, que você vai descobrir o propósito pelo qual você foi criado, porque todos nós temos um propósito, e o seu propósito está ligado diretamente com a sua identidade. Quando você entende quem você é, automaticamente o seu propósito te encontra. Não é você que encontra o seu propósito. O propósito te encontra quando você descobre quem você é. Valeu, galera! Muito bom. É isso, Douglas. Excelente. Lucas Abreu, pessoal. Então, como é que o pessoal te encontra lá nas tuas redes sociais, Lucas? Galera, tô lá no Instagram, tá? Lucas CP Abreu. Lucas CP Abreu. Então, o que vocês precisarem, me chamem lá no direct, enfim, mandem mensagem. Estamos juntos. Que Deus abençoe vocês. Douglas, gratidão mesmo, irmão. Igor, tamo junto, gratidão. Sucesso aí pra vocês. Parabéns pelo projeto mesmo. E tamo à disposição aí, irmão. Tamo junto. É isso. Lá dentro da comunidade agora o Lucas vai estar dando dica de livros. Tá? Então, você quer saber o que é que construiu a mentalidade dele e tornou ele esse cara que hoje tem ajudado centenas de pessoas por onde ele passa, então você vai
se conectar aí com a mente dele, com o coração dele, com o conhecimento que ele vai trazer lá dentro da nossa comunidade. A comunidade é gratuita, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição. Aí você vai lá para dentro da comunidade, lá você vai ter acesso a todos os nossos convidados que já passaram por aqui, dicas de livros, dicas de materiais exclusivos, descontos exclusivos e muitas oportunidades. E sem falar que você vai estar lá ajudando a gente a preparar cada vez um conteúdo mais direcionado, de maior qualidade, para atender a sua necessidade, convidados, enfim, tudo para você lá dentro dessa comunidade e tudo para a glória de Deus, tá bom? Agora deixa eu falar e terminar aqui falando sobre a nossa marca missionária, a Emaús. Então, como você já sabe, clica aqui no link da descrição ou então aponta o seu celular aí para o QR Code e adquira sua camiseta, adquira sua touca, sua jaqueta, sua calça, adquira a sua peça de roupa, esteja bem vestido, leva a mensagem do reino, compartilha aí através das suas redes sociais para mais e mais pessoas conhecerem essa marca, que é mais do que uma marca, é uma missão. Lembrando que você tem desconto com o cupom de desconto Espiritualmente 12 e você pode aí pegar aqui o link da bio ou apontar aí para o QR Code e adquirir a sua roupa e também levar a mensagem do reino de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho inscrever-se e também no sininho que tá aqui do lado para você ser notificado para nova estreia de todos os outros episódios que virão pela frente, tá bom? Lucas, muito obrigado. Valeu. Igor, tamo junto, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!